Domingo de Ramos. Que ramos são esses? Por que esse domingo? O que houve nessa ocasião? Houve que Nosso Senhor, que praticou inúmeros milagres, que empolgou multidões em quantidade, não só pelos seus milagres, mas pela sabedoria de seus ensinamentos. Não só pelos seus milagres e ensinamentos, mas por sua pessoa. Vê-lo era adorá-lo. Vê-lo era ficar empolgado com tudo quanto ele é, com tudo quanto ele emanava dele, e era, portanto, ficar seguidor dele. Nosso Senhor que alcançou em muito numerosos seguidores no povo eleito de outrora, que deveria dentro de poucos dias transformar-se no povo descida. Nosso Senhor tinha até esse momento festejado no Domingo de Ramos, Nosso Senhor tinha para usar uma palavra moderna que os antigos não conheciam, uma popularidade extraordinária no povo de Israel. E, a bem dizer, não podia ser outra coisa. Admirável como ele era, poderoso como ele era, de tal maneira que quando ele aplacou a tempestade no lago de Genezaré, os apóstolos fizeram esse comentário: até os ventos e os mares obedecem a sua ordem. Poderoso de tal maneira que ele transmutava, por uma ordem dele, a água em vinho nas bodas de Caná. E daí para frente, resultado, Nosso Senhor, na festa da Páscoa, Nosso Senhor entrou em Jerusalém, e o povo que sabia que ele ia para Jerusalém preparou para ele uma manifestação colossal. Até por cima dos tetos das casas. Tetos da casa no Oriente são chatos, portanto são como verdadeiros terraços. Até em cima dos tetos das casas tinha gente olhando e vivando, etc., e gritando: bem-aventurado, Hosana. Hosana quer dizer viva. É uma aclamação assim. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E pelas leis da sucessão à coroa, Nosso Senhor Jesus Cristo era quem tinha o direito de ser rei de Israel. Como os romanos tinham tomado conta de Israel, como de quase todo mundo conhecido, com as tropas deles, o poder militar, os generais, etc., bem conhecidos, eles não consentiram, nem consentiriam em que Nosso Senhor ficasse rei. Mas o povo começou a clamar: Hosana Jesus, filho de Davi. Filho de Davi quer dizer herdeiro do trono. Bem, aclamações, etc. Em última análise, grande triunfo. Ele passa o dia, no dia seguinte começa a semana. E logo no dia seguinte a um triunfo tão grande, Jerusalém estava como um tumor contra ele. As pessoas podem imaginar o que devia haver de mentiras, o que havia de ódio contra ele. Essa semana, nessa Semana Santa, a igreja comemora exatamente o triunfo e a passagem do triunfo para a impopularidade, para o ódio e a condenação injustíssima dele, à morte e morte dele. Isso é a Semana Santa. Ela comemora essas coisas tristíssimas. E depois, de repente, ela comemora a ressurreição de Nosso Senhor e a vitória de Nosso Senhor. Durante a semana, devemos reler o Evangelho, para nos lembrarmos de tudo que aconteceu ao Nosso Senhor durante a Semana Santa. Relendo o Evangelho, devemos pedir a Ele, por meio de Nossa Senhora, que prepare nossas almas para tirar proveito dessa leitura. E a cada dia que passa, nós estarmos mais unidos a Nossa Senhora, por meio de Nossa Senhora, a Nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que, quando chegue o momento trágico entre todos, das 3 horas da tarde, da Sexta-feira Santa, em que se comenta, em que se rememora
a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, os lances tristíssimos que então se dão. Nosso Senhor, que está para expirar na cruz, e entre dois ladrões, e que ali mesmo ainda faz bem para os homens. Ele, antes de morrer, ele diz: meu Deus, mas voxa magna, diz o Evangelho, com uma grande voz. Ele diz: Deus, meu Deus, por que vós me abandonaste? Essas palavras são o começo de um salmo que acaba prevendo a morte de nosso, a ressurreição de nosso Senhor. Então ele começa, ele mesmo, a cantar, para além das dores dele, já a aurora da ressurreição. É extremamente bonito isso. Depois diz o Evangelho, que inclinada a cabeça, e espírito. Fazemos nessa ocasião pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que ela seja mais do que nunca fiel a si mesma e inimiga tenacíssima e indestrutível de todos aqueles que, de um modo ou do outro, lutem contra a causa católica.